pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Cristine e eu sou graduanda em Engenharia de Saúde e Segurança aqui pela Unifei Campus Itabira. E no vídeo de hoje eu vim tratar com vocês dos resumos das últimas 5 aulas do professor Vitor Figueiredo no quadro Palavra de Especialista aqui do canal Ergonomia da Atividade. O especialista Vitor, ele é doutor em ergonomia pela UFMG e também coordenador e professor do mesmo curso, só que aqui pela Unifei Campus Itabira. Além dele ser revisor periódico da ABERGO, mais especificamente da ação ergonômica. Nas últimas aulas, ele tem abordado o tema da gestão do conhecimento e as contribuições da ergonomia e do conhecimento tácito para a formação de uma organização capacitante. Na primeira aula, o professor já trata da diferenciação entre o conhecimento explícito e o conhecimento tácito e como o olhar da ergonomia centrado no sujeito do trabalho, ou seja, naquele trabalhador que executa a atividade, é importante para que aconteça uma melhoria no processo. Isso acontece porque a organização se torna capacitante, ou seja, capaz de aflorar a percepção do trabalhador frente a uma variabilidade ou a um risco, incentivando então o surgimento do conhecimento prático naquele espaço de trabalho e também dos campos de discussão. Na segunda aula foram discutidos também conceitos sobre a diferença entre dado, informação e o conhecimento propriamente dito, além do professor ter trago visão de diferentes autores sobre o que realmente é o conhecimento explícito e o conhecimento tácito. A princípio, então, foi falado que dado é todo aquele signo sem contexto e, portanto, não passível de análise. A partir do momento que esse dado ele é inserido em um contexto, ele passa a se tornar uma informação, uma vez que aquela informação passa a ter um valor agregado no conhecimento humano. E com base nisso, diferentes autores eles vêm defender o que a gente chama de conhecimento explícito, que nada mais é do que aquele formal, sistemático, que representa atualmente a ponta de um iceberg. Por sua vez, aquele conhecimento tácito ele vai ter 3 novas classificações: o contingencial, o somático e o coletivo. Todo conhecimento tácito contingencial é aquele que vem da prática corporal de cada ser humano. Então é aquele que a gente vem adquirindo ao dia a dia. O conhecimento tácito somático é aquele que a gente chama de background corporal. E o conhecimento tácito coletivo é aquele que vai possibilitar que uma pessoa execute uma ação com base no entendimento que ela tem sobre aquele determinado contexto. Dando prosseguimento, então, à gestão de informação e o conhecimento tácito, o professor também traz uma outra discussão voltada para a gestão de dados e informação, que é e pode ser usada para estruturar um programa de gestão dentro de uma empresa, uma gestão de conhecimento. Só que isso não é suficiente para melhorar uma organização, que é uma das reflexões que o especialista trouxe nos vídeos dele. Na terceira aula, então, são mencionados técnicas e possibilidades de melhoria com base na regra da organização. Só que para isso acontecer, é preciso, antes de tudo, ter uma análise do conhecimento vivo que está por trás dela. Então, buscar entender por que o trabalhador ele executa a atividade daquele modo, ao invés de simplesmente repreendê-lo por não estar executando o que estava prescrito na tarefa. Como então estruturar, ou seja, executar uma gestão de conhecimento tácito dentro das organizações? De fato, não é uma tarefa nada fácil, mas ela pode ser realizada. A partir do momento em que existe uma formalização dentro da rotina de trabalho de espaços de discussão, onde o trabalhador passa a ter voz ativa no processo, dando visibilidade àquela percepção que ele tem. Além disso, é sempre importante a gente lembrar que os feedbacks são essenciais para a melhoria do processo, desde que colocados num contexto específico e identificados de modo adequado. A implantação de um ambiente capacitante dentro de uma organização requer, portanto, a criação de um espaço para reconstruir todas as regras, onde as regulações desempenhadas pelos trabalhadores se tornem visíveis aos gestores do processo, fazendo, por sua vez, aflorar toda a percepção de risco e a complexidade da execução de uma tarefa. E para exemplificar melhor esse processo, o especialista Vitor, ele apresenta os passos da ET, que é a análise ergonômica do trabalho.
Análise esta que vai permitir o ergonomista compreender toda a complexidade do trabalho e fazer os links de conhecimento dentro da organização, fazendo a ponte entre os gestores e os trabalhadores do campo. As técnicas qualitativas presentes na AET, como a aloconfrontação e a autoconfrontação, permitem ao trabalhador entender mais como funciona a sua própria atividade. Entretanto, vale ressaltar que elas não devem ser usadas de modo isolado, uma vez que vão estar fora do contexto da análise. Assim, o professor Vitor ele traz um respaldo, um ressalto, voltado à seguinte questão. É preciso que essas duas análises, que são as entrevistas, elas sejam executadas com base na análise anterior fornecida pela ET, como, por exemplo, a diferença entre a tarefa e a atividade executada, as regulações e as variabilidades. Essas vão refutar ou não a hipótese que você criou, ou seja, que o ergonomista levantou, com base no local de trabalho que ele escolheu para analisar. A autoconfrontação simples é aquela entrevista utilizada onde o trabalhador ele vê o seu próprio vídeo da sua atividade. Por sua vez, a aloconfrontação simples é quando a gente pega um outro colega de trabalho dele que executa uma atividade semelhante e mostra a atividade do colega para ele. E a aloconfrontação cruzada é quando a gente pega um grupo de trabalhadores e mostra para eles a atividade de um determinado trabalhador que a gente escolheu. E aí, para exemplificar ainda melhor esse processo, o professor ele trouxe um artigo muito bacana que tem uma abordagem super didática sobre esse tema, que é o princípio da autoconfrontação na abordagem clínica da atividade. E ele traz alguns pedaços desse artigo e como que foi a fundamentação teórica e a experiência prática dele. Além disso, vale ressaltar que o professor, ao longo de todas as aulas, ele trouxe parte da sua experiência prática de campo que ele teve, com os trabalhadores de fontes de energia energizadas. Então, ao longo de todas as aulas, ao longo de todo o processo de construção do que é a gestão de conhecimento, o professor ele trouxe imagens, algumas verbalizações e também um vídeo dos trabalhadores que executam uma atividade de alto risco. Então, não se esquece de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Fica atento ao canal que ainda tem coisa muito bacana para vir por aí. E a gente vê na próxima, pessoal. Abraço!